Com o culto do Evangelho no abrigo doméstico equivale à lâmpada acesa para todos os imperativos do apoio e do esclarecimento espiritual. Realmente, cara, o culto evangélico do lar é uma lâmpada acesa. Ali, se está acesa a lâmpada, todo mundo se beneficia. Todo mundo utiliza aquela claridade e tira proveito dela. Então nós não deveremos deixar realmente fazer o culto evangélico no lar. Então muita gente se preocupa com a questão do horário. Se o horário deve ser rígido. Numa casa é sempre difícil a coisa ser rígida. Tanto quanto possível, eu, por exemplo, na minha casa, nós estabelecemos entre 10h30 às 11 horas da noite. Tá certo? Esse é o horário, é o que a gente tem disponível. Agora as pessoas não precisam de haver rigidez dentro do lar, porque o lar é uma coisa abençoada. Porque os benfeitores estão ali. Agora, no centro espírita, é preciso que o horário realmente seja respeitado. Porque existem aqueles espíritos que são escalados e nós não podemos relaxar com o horário. Bom, meus irmãos, capítulo 72, sobre os estudos extras. É forçoso que os ceareiros da desobsessão não se circunscrevam em matéria de atividade espírita aos assuntos do grupo. A fim de enriquecer o próprio grupo com valores necessários à educação coletiva e à renovação de cada companheiro, é imprescindível aceitem o estudo nobre, qualquer que ele seja, nos arraiais da doutrina espírita ou fora deles, para que progridam em discernimento e utilidade na obra de recuperação que lhes cabe, iluminando convicções e dissipando incertezas. Aprender sempre e saber mais é o lema de todo espírito, que se consagra aos elevados princípios que abraça. Então aqui é uma necessidade do estudo. Além daquele estudo, nós precisamos, naturalmente, ampliar nossos conhecimentos. Agora, é claro que a gente não pode valorizar demais os estudos. Por exemplo, o sujeito, por exemplo, quer se aperfeiçoar no campo científico. E às vezes ele fica empolgado com aquilo e a parte doutrinária deixa de lado. Então, o importante é a parte doutrinária. E podendo enriquecer, é ótimo. Quer dizer, uma coisa muito boa, a pessoa podendo tomar conhecimento, ela melhorar os seus conhecimentos. Mas uma coisa mais importante é o estudo doutrinário. Nós deveríamos ter disciplina, estudar a doutrina mesmo, pegar o livro dos espíritos, pegar o livro dos médiuns e estudar, pegar um caderno, anotar, pega a revista espírita, então pega o volume 1, vamos depois passar para o volume 2, vamos estudar, porque isso é importante. O estudo, ele abre, é uma coisa extraordinária, cara. A visão da pessoa passa a ser outra. E poderá ajudar muita gente, principalmente os desencarnados que estão ligados a nós. É na faina da desobsessão, e na faina da desobsessão é preciso intergerar conhecimentos e experiências, para que os instrutores espirituais nos encontrem maleáveis e proveitosos na extensão do bem que nos propomos cultivar e desenvolver. Realmente, quer dizer, quanto mais nós estudarmos a doutrina, mais os benfeitores encontrarão em nós elementos para ajudar. Então, se o médium é de incorporação, por exemplo, se ele tem um estudo doutrinário disciplinado, a comunicação através dele será muito mais útil do que aquele outro médium que não estuda quase a doutrina. Então, o espírito que se comunica por um médium que estuda muito o espiritismo, esse espírito será muito mais beneficiado. E os benfeitores que auxiliam aquele médium terão muito mais facilidade para ajudar aquele médium. Assim é a mesma coisa o médium doutrinador ou esclarecedor. Quanto mais ele estudar a doutrina, mais ele vai servir de veículo para os benfeitores trabalhar por ele, para ajudar as pessoas, os espíritos. Doutor, não sei se eu entendi. A gente conhece médicos, né? Que não tem estudo nenhum. A assinatura deles, perdão. Certo. Mas conhecem o Evangelho, os livros dos Espíritos, de cabeça para baixo. Como o senhor explica isso aí? Mas então, isso aí significa Eles não veem. conhecimento de outra, antes de nascer, né? Antes de nascer, eles já têm conhecimento. Olha, eles estão em condições, então, de receber isso. O Espírito... Não resta dúvida. Isso aí, essa lembrança sua é muito boa, porque nós temos uma mania só de inteligência. Você tem curso, você tem curso superior, essa besteira. Essa lembrança sua é muito boa. Esses fulanos que sabem de cor e salteado, não só eles antes da reencarnação, como também fora do corpo. Porque à medida que eles saem do corpo, eles retomam a condição de intelectuais. Porque todo sujeito que hoje só usa o dedão dele, foi grande intelectual em outras vidas. Só que tem que utilizou mal a inteligência. Certo? Então quando eles fogem do corpo, durante o período do sono, eles retomam a condição de intelectuais.
Então eles vão estudar fora do corpo. Vocês dormem, por exemplo, 6 horas por noite, os benfeitores levam lá para a biblioteca da espiritualidade para estudar. Então ele acorda com tudo na cabeça. É uma lembrança muito boa essa sua. Porque nós temos uma mania, né? Só de dar valor no jeito que estuda. Isso é um perigo. Então me diz uma coisa, é perfeitamente normal, então um médico que é analfabeto dos dias, recebeu a mensagem, escreveu ela, O resto do. Só que tem que levar a mensagem dele. Eu mesmo conheci um médium analfabeto há mais ou menos uns quase 40 anos atrás. 30 e tantos anos atrás. Esse médium, inclusive ele desencarnou, ele tinha problema de bloqueio no coração, antes de surgir o marca-passo, cara. É uma coisa interessante. Se existisse marca-passo no tempo dele, ele teria a sobrevida dele. Esse fulano, ele recebia mensagens completamente analfabeto. Mas mensagens belíssimas, tudo com cheio de erro de português, mas o fundamento belíssimo. Certo? Quer dizer, a gente via que o espírito era superior, que se comunicava por ele. Mas para aquela linguagem de sujeito caipirão. Essa beleza. Então por isso é que o médium, que tem curso primário, tem curso secundário, curso superior, ele deve estudar para ajudar os espíritos. Lá no sanatório, por exemplo, nós temos lá atualmente algumas moças funcionárias lá, são médiums. Tem uma delas que tem uma facilidade para receber poesia. Então sempre eu digo, a senhora precisa dar um jeito de estudar. Ler poetas, os grandes poetas. Ler poesia bastante para facilitar para os poetas. Certo? Então não custa, cara, porque quanto mais o médium estuda, mais facilita. Certo? Completando aí, em 1957, 68, eu tive oportunidade de trabalhar no centro também, depois eu estava na 600. Então, o médium, aqui em Uberaba, não existe o centro hoje ainda, desde a época do Zé Ibote, com a cirurgia, começou a fazer com o Uberaba, ele recebeu. Depois, falando, ele era analfabeto, falando em alemão, ele respeitava todos os tipos de remédios que existiam na praça. Então, assim, sabia o nome de todos os médicos, sendo que ele mesmo, esse médico, fora, não incorporado, ele não estava. Sabia nada. Mas então, isso aí é uma prova, né, da verdade. Falaram todos os remédios, Mas entendi. Quer dizer, porque todos nós temos o nosso patrimônio. Somos nós mesmos, carregamos. E, por exemplo, médium que, assim, por exemplo, por exemplo, o Evangelho, os livros, os Espíritos, e que não entende, assim, tem um pouco de dificuldade de ler e de entender. Como fica? Ele não deve esquentar a cabeça com isso, não, porque ele não entende no nível consciente, mas inconscientemente ele entende. E sabe, porque uma coisa importante, meus irmãos, é essa história de consciente e inconsciente. Isso aqui é a coisa mais importante do mundo, ou a pessoa humana. A pessoa humana é isso aqui, nós temos, isso aqui é a parte consciente. Consciente. Agora isso aqui embaixo é a parte inconsciente. Então, o que nós sabemos de consciente é só isso. Mas o nosso inconsciente é uma coisa muito profunda, um poço. Certo? Então aqui embaixo, Freud chamou isso aqui de id. Então essa parte aqui embaixo são os instintos. Aqui os instintos, quer dizer, de animal, que nós temos, de animais. Essa a parte instintiva está aqui. Essa aqui nós temos, que ele chamou de ego. E aqui em cima estaria o superego. Então, essas partes da personalidade. Então uma pessoa, por exemplo, nessa parte aqui, ela é analfabeta. Você não pode fazer nenhum curso primário. Mas aqui dentro desse inconsciente dela, ela tem um patrimônio muito grande. É o intelectual, certo? Carrega de outras vidas. Então, quer dizer, a pessoa não deve, se ela não compreendeu, não deve ficar triste, não. É uma prova para a pessoa. Porque aqui dentro a coisa foi elaborada. Tá certo? É a mesma coisa quando a gente tem raiva, né? Uma pessoa humilha a gente, faz a gente palhaço. Então a gente dá vontade de dar um tiro no sujeito. A hora que vem a vontade de dar o tiro, é essa parte que está de baixo que funciona. Então aqui de cima vem
uma estimulada cá embaixo e vem aquela vontade cá em cima, mas o superego aqui, quer dizer, que é a parte já trabalhada em nós, que nós não devemos fazer aquilo, que não é bom fazer aquilo, dá uma brecada. Então, dá uma brecada aqui e nós nos controlamos. Então isso aqui é muito importante a gente tomar conhecimento desse tal inconsciente, que o povo também chama de subconsciente. Então a gente não deve ficar triste, não. Porque no inconsciente aquilo é elaborado, aquilo é trabalhado. E quando é a vontade da tiro e realmente a Então, o que significa? Significa que essa parte instintiva dele predomina sobre a parte o ego. O ego dele, quer dizer, que é a reencarnação dele atual, quer dizer, para ele crescer, houve o predomínio da parte instintiva mesmo. Quer dizer, ele tem reflexo condicionado no 38, certo? E predomina nele. Quer dizer, aquela parte superior dele, que veio para salvá-la, não deu conta de segurar. Então isso aí, a gente tem que tomar sempre conhecimento disso, que sempre funciona na nossa vida, essas instâncias aqui, do consciente, do inconsciente e dessa parte instintiva. Nós estamos 24 horas por dia, nós estamos mexendo com isso. Certo? Então a gente às vezes fica triste, porque nessa parte aqui, nosso conhecimento é rasteiro, mas que coisa, mas aí não deve ficar triste, não. É de insistir, certo? né, doutor? Então. Continuar insistindo. Insistir, pega o evangelho, tá certo? Doutora Elias, isso aí aconteceu comigo aqui no centro. Tinha uns 6 meses que eu estava frequentando e com uma vontade de desenvolver, né? Sim. Aí quando o doutrinador, o Ronan, chegou a minha vez, né? O Ronan disse, não, irmão, você vai ser encaminhado com essa equipe aí do seu lado, porque a irmã está estudando, ela não está em condição de receber você. Aí me deu aquele nervoso, eu falei, gente, mas eu já estudei tanto, né? Tanta gente aqui não estudou e estão recebendo há tanto tempo. Passo, no final do trabalho, o doutor Hélio veio, né? E falou assim, tem gente aqui que acha que já estudou muito, né? Isso aí é matéria, né? É para estudar o Evangelho, é o Espírito. Aí a carapuça serviu certinho. Foi na hora certinha. Eu pensei, né? Mas é isso aí. É porque a gente fica mesmo, lamenta, né? Mas que coisa, eu já estudei tanto. Essa é a experiência importante. Aí eu passei a estudar mesmo. Mas então, não, e tem que estudar. Doutor, por favor. Foi não. Uma dúvida que eu tenho referente a uma coisa assim, tipo, vamos supor, você está dialogando com uma pessoa. E essa pessoa, ela tem uma dúvida referente aos problemas que ela enfrenta. Sei. E busca em você, acha que você tem condição de auxiliar ela. Existe condição de você conseguir retornar como se fosse no passado, ver o passado e chegar, voltar ao normal, né? Diríamos, voltar ao hoje e conseguir explicar àquela pessoa o que aconteceu, como que ela pode superar? Consegue. Não, isso consegue. Agora, acontece que nem sempre isso é o melhor. O passado deve ser sempre esquecido. Que os Espíritos falaram, e Allan Kardec registrou a bênção do esquecimento. Deus nos deu a bênção do esquecimento. Quer dizer, o esquecimento é uma bênção. Então como é que eu vou tirar essa bênção? O contrário de bênção é maldição. Então se eu tirar a bênção, eu estou sujeito à maldição. Então eu não devo querer mexer com o passado. Agora quando isso tem que vir o passado, ele virá naturalmente. A pessoa tem lembranças, entendeu, do passado. Aquilo é espontâneo. Então quando é espontâneo, tudo bem. Então a gente não precisa cavacar o passado para ajudar ninguém. Certo? Mas a pergunta sua é muito interessante. Porque a maioria das pessoas gosta de ficar cavacando o passado. Por exemplo, a mulher, por exemplo, está grávida. O sujeito já quer saber quem é que está ali. Se é homem que vai nascer, se é mulher que vai nascer. Se é homem, quer saber que homem é aquele, que mulher é aquele. Está errado isso. Não queremos saber nada. É um filho ou uma filha abençoada. Tá certo? E não queremos saber nada de passado. Porque se nós procurarmos saber, é que vai prejudicar aquele espírito. Certo? Vai prejudicar. Nesses dias, por exemplo, eu tomei conhecimento de um caso. É interessante o caso, cara. Um menino que tem ódio do pai. Tá certo? Tem ódio do pai e não quer saber do pai mesmo.
O menino tem 6 anos de idade. Não quer saber do pai. O pai, por sua vez, nessa parte aqui inconsciente, também não quer saber do filho. Por fora, ele faz de conta que quer saber. Então é um problema, um drama muito grande. Certo? Não são coisas do passado, quer dizer, que são claríssimas. É um menino que a vida inteira odiou o pai e que agora, já com 6 anos de idade, já não quer mesmo. Quer desaparecer. Então esse é o peso do passado. Então o passado, para que ele vai procurar saber mais? No caso como esse menino, para que ele vai procurar saber o passado desses dois? Uma coisa é séria. Deveria ser, no caso, a atitude da mãe em relação aos dois? Pois é, a mãe ela fica porque ela no passado que fez a confusão toda, né? Ela sofre. E ela mesmo. É aí que é o problema. É um problema sério. Bom, meus irmãos, o capítulo 73, que é o último do livro, é formação de outras equipes. O conjunto de colaboradores da desobsessão, por força do trabalho realizado, costuma dilatar-se em número gradativamente, mas não admitirá integrantes novos sem que esses integrantes demonstrem a preparação natural. Reuniões públicas da doutrina espírita. Então é isso aí. Então existe o grupo de desobsessão, e quando o número ultrapassar 14, que é o número ideal, já o centro cogitará de formar novo grupo. Esse novo grupo deverá ser formado com as pessoas que frequentam as sessões públicas, que estão estudando a doutrina. Então isso é muito importante. Esse é um critério que nós adotamos na comunhão espírita cristã. De vez em quando, por exemplo, há elementos que querem participar do nosso grupo. Então a gente só pede, então só faz o favor ao senhor aí, de frequentar as sessões públicas, o senhor entrar na faixa do nosso centro, e a primeira vaga que tiver, o senhor ou a senhora será convidado, ou convidado. E assim tem sido feito. É o melhor critério que existe, é esse aí. Então, num centro espírita, formou o primeiro grupo, e há condições de formar um novo. Os elementos que vão entrar são aqueles que frequentam com assiduidade os grupos das sessões públicas e que estudam a doutrina, cara. Estão fazendo força. E que se esforcem, né? Todos nós precisamos nos esforçar com a prática. Baseado em O Livro dos Médiuns, no item 332, ultrapassada a cota de 14 partícipes em conjunto, o diretor da casa auxiliará os companheiros excedentes da formação de nova equipe, que temporariamente pode agir e servir sob a orientação do agrupamento em que nasceu. Então, alguns daquele grupo podem ir lá na outra, para ajudar, etc. O círculo novo contará, desse modo, com instruções sadias para consolidar-se a maneira de aparelho consciente, cujas peças se ajustarão ao lugar próprio, esparzindo frutos de fraternidade, esclarecimento e um amparo efetivo aos que sofrem, porquanto o rendimento do serviço é, em tudo, um fator básico. Então, o importante é isso, é que esse novo grupo que se formar, que seja tão efetivo quanto o primeiro. O que significa um grupo efetivo? É aquele que ajuda eficazmente os espíritos comunicantes. Então, o espírito que vem à sessão, que ele possa receber esclarecimento e amor, não só esclarecimento. Que ele possa encontrar um irmão ou uma irmã, um grupo de irmãos ali, que ele se sinta em família. É isso que é preciso. Quantas vezes, por exemplo, numa sessão de desobsessão, a gente nota o espírito chega, completamente revoltado. Por exemplo, nesta última semana, nós tivemos na nossa sessão, por exemplo, vários casos de espíritos que haviam sofrido transformações. Por exemplo, um achava que era lobisomem, o outro achava que ele era gigante. Um deles, por exemplo, ele se tornou gigante na espiritualidade porque a mãe o amaldiçoava. Você, meu filho, você é o gigante da maldade. Então, quando ele desencarnou, ele se sentiu um gigante. Então, ele não passava nas portas, por exemplo. A cabeça dele não cabia na porta. Porque você sabe que o espírito tem uma facilidade muito grande. A plasticidade, o perispírito é muito plástico. Então, pela força da mente, o espírito pode se sentir um gigante de 10 metros de altura. Como acontece nas histórias dos contos de fadas, nos folclóricos, esses contos folclóricos, esses personagens, mula sem cabeça, o lobisomem, essa coisa toda, são formações espirituais. São espíritos que tomam essas formas, por causa da mente. A plasticidade do perispírito é muito grande, então tem uma facilidade muito grande. Então não houve um espírito desse que chegou, quer dizer, numa situação, se julgando lobisomem, aquela coisa toda, mas quando ele notou que estava num clima de família,
foi feita nele uma contra-hipnose. Ah, meu irmão, você presta atenção nessa lâmpada aqui. Nós vamos contar de 4 até 1 aqui. Você presta atenção, em nome de Jesus. Você vai retomar sua condição humana. Você não é lobisomem. Você é um ser humano. Vamos prestar atenção, em nome de Jesus. Presta atenção na lâmpada. Então o sujeito prestando atenção, a hora que ele se sentiu fora da hipnose, ele se sentiu, oh, mas que beleza aqui. Eu estou notando aqui, está parecendo uma família. Não, aqui é realmente uma família. Ele se sentiu em casa. Então é isso que o grupo tem que propiciar ao espírito uma condição de família. Ele se sentir entre irmãos. E a gente deve sempre falar com ele, ah, meu irmão, os espíritos sempre falam, por que você me chama de irmão? Eu chamo de irmão porque eu sou filho de Deus, também sou. Ser irmão de Jesus, eu também sou. Ah, mas Jesus está muito longe. Aqui longe o quê, meu irmão? Jesus está perto. Jesus é nosso irmão. Então, essa efetividade que André Luiz fala, que é exatamente isso. É que haja realmente ajuda o espírito. Não é só esclarecer o espírito que está desencarnado. Há poucos dias, numa sessão nossa também, então revoltado com a moça, quer dizer, um espírito que estava ajudando a tirar o espírito da sepultura. Mas foi mais ou menos 12 espíritos de tirados de sepultura. Você se julgando, apodrecido no meio da carcaça dos ossos, aquela coisa toda. E um deles revoltado com a moça, que era um espírito, estava retirando os espíritos. Essa moça não podia, isso aqui é domínio nosso, nós temos que sugar esse povo. Está todo mundo aí agarrado aí. Pensa que está vivo e está apodrecendo, isso é bom para nós, quer dizer, estão sugando energia daqueles espíritos. Então, esse espírito, por exemplo, está revoltado com a moça que estava retirando o espírito da sepultura, ele caiu em si. A senhora que estava doutrinando conseguiu fazer com que ele se sentisse diferente. Meu irmão, mas que é isso? Você fica em sepultura, para que isso? Se a vida espiritual é tão bela. Quem é que é? Posso fazer uma pergunta? Faz favor. Tem condições de pessoas encarnadas fazer esse trabalho de tirar espírito da sepultura, entrando mediúnicos? Tem. Mas geralmente é sempre auxiliado, geralmente não. Sempre auxiliado pelos benfeitores. Mas sempre faz. Por exemplo, nós temos na nossa equipe 3 médiums. 3 senhoras, uma moça solteira e 2 senhoras já casadas, que elas trabalham em equipe, elas vão juntos buscar nas reuniões. E depois elas conversam entre si, elas escrevem as coisas do mesmo jeito. Mas na sepultura, onde fica Na sepultura. vampiros? Vão buscar. Buscam, por quê não? Isso aconteceu comigo e eu tive uma sensação horrível. Então, busca, não resta dúvida, porque a médium tem fluido Inclusive, parecia que animalizado. o meu corpo material estava assim, com aquele fluido. Pois então. Parecia um lodo amarrado. Perfeito, porque só aguardou a impressão. Mas isso foi bom para a senhora, tá certo? Porque é um trabalho de caridade. Uma caridade muito grande. Fora da caridade não há salvação, é isso? Então é uma caridade muito grande essa. Mas é uma beleza isso. Mas aos benfeitores a senhora vai elevada lá por causa da condição de fluido animalizado. Entendeu? É o que os teosofistas chamam de cordão de prata. Quer dizer, a senhora vai com cordão de prata. Quer dizer, o perispírito da senhora ligado ao corpo. E com esse cordão de prata, os fluidos animalizados são conduzidos. Então aquilo ajuda. Os fluidos da senhora chegam até aquele espírito e dá aquela retirada nele. Agora os benfeitores sozinhos não conseguem. Eles vão lá e não É uma conseguem. reação terrível na mulher. É uma beleza isso. Por exemplo, o senhor disse aí, conversar com o espírito que está em outro, por exemplo, o doutrinador deve conversar com ele, se ele sabe quem que é, ou, por exemplo, quem é o desencarnado, pode falar o nome dele? Pode, não resta dúvida. O nome tem muito pouco valor. Allan Kardec mostra em todos os livros que ele escreveu na Revista Espírita que o nome tem pouco valor. Mas pode falar o nome, se a gente sabe quem é o fulano, não tem importância. Eu, por exemplo, raras vezes falei, mas eu tive a oportunidade de falar com 2 suicidas, que eram meus amigos, um até tinha sido meu professor, e o outro era um amigo, um confrade. Todos 2 suicidas. Esses 2 eu usei o nome, falei o nome, fulano e tal. Certo? Mas raramente a gente usa isso. Eu tive um trabalho de vida, na hora
doutrinador é meu primo. Sim. E ele fala o nome, você sabe que ele fala o nome. Certo. Não há inconvenientes, né? Eu achei que estava errado. Não, de fato a gente não deve enfatizar, valorizar isso. Mas o doutrinador, com certeza ele falou porque ele tinha certeza absoluta. Então ele quis dar autenticidade à comunicação. Ajudou o médium viu que ele é médium mesmo, que não é malandro. Essas coisas têm essa vantagem. Oi? Por exemplo, num trabalho de obsessão, pode haver o diálogo entre dois espíritos? Bom, só dois. Bom, então isso pode haver, pode, mas não é bom. Na nossa sessão, até nós comentamos aqui há pouco tempo, estava acontecendo muito isso. Aí veio um benfeitor e chamou a atenção nossa para evitar isso, porque atrapalha o andamento da sessão. E realmente a gente nota. Eu, por exemplo, estava dirigindo os trabalhos, eu estava ficando um pouco perturbado. Como é que a gente ia fazer com aquilo? Até que o benfeitor veio e aclarou tudo e felizmente os próprios médios ajudaram. Mas que aí no caso é desequilíbrio da média? não é desequilíbrio, é conturbação, porque são legiões. Por exemplo, nas nossas tarefas agora, são trazidas sempre legiões agora. Eles vão lá, por exemplo, numa região, dentro de uma cisterna, por exemplo. Tem 20 espíritos jogados dentro de uma cisterna. Então eles pegam aqui os 20 da cisterna e trazem para a nossa sessão. Então, muitos daqui da cisterna, um conhece o outro e xinga, inimigo ou é amigo. Então, havia coincidência. Às vezes a mãe com a filha, tá certo? A mãe se comunicando com o médium e a filha com o outro. Então, havia sempre diálogo. Mas a coisa estava perturbando muito. Não é uma boa experiência. Quer dizer, para nós, eu depois de 30 anos é que vinha enfrentar uma situação dessa. É raro, né? Não é bom. Eu pensei que a hipnose, no caso, era usada só pelos benfeitores. Agora, lendo aquele nos bastidores da obsessão, eu vi que os irmãos e os sofredores também tentam, de todo modo, hipnotizar os irmãos. Inclusive, quem está fazendo tratamento com o psiquiatra, eles tentam influenciar até o próprio psiquiatra. Não resta dúvida. Nossa, Eles hipnotizam mesmo. Eles usam essa técnica. O psiquiatra que não tiver firmeza também, não tiver ele vai por água abaixo. ele ajuda o paciente a enlouquecer de vez. Exatamente. Nossa. Não ajuda mesmo. O negócio é sério. Bom, meu irmão, nós temos só 10 minutos aqui. O obsediado, então, se ele procurar diretamente o psicólogo, sem a presença do centro, do médico, ele pode envolver com o psiquiatra? Fala, se ele tiver obsidiado? É o espírito da obsediado. Mas pode, se o psiquiatra não tiver defesa, né? Pode, não resta dúvida. Isso acontece muito. Muita frequência. Isso acontece com muita frequência. O psiquiatra tem que ter as suas defesas. É muito importante. Doutora Elias, deixa eu O fazer uma psiquiatra pergunta. sabe. Foi. Uma Como é que é? pessoa, o psiquiatra sabe. Não sabe. Geralmente a pessoa quando procura um psiquiatra, ele vai como se ele tivesse dor mental, não sempre é um espírito. É sempre. E o psiquiatra, ele não sabe disso, né? Esse espírito tá? Não, se ele não tiver conhecimento espiritismo, ele não acredita nisso, nem nada. O trabalho dele é sem mal. Não resta dúvida. Qual é a pergunta? É o seguinte, uma pessoa que é doente, uma doença simples, ela frequentava o centro e tudo, e de repente ela se voltou contra o espiritismo, ela não aceita. Sabe, ela fala que ela tem a força dentro dela. Então, o que é isso aí? Hipnose. Quer dizer, os espíritos a hipnotizaram contra o espiritismo. Então ela aceita. Inclusive, eu convidei ela para assistir a palestra aqui, ela não quis. Pois então. Não, eu, por exemplo, atendi anteontem, um rapaz no consultório do estado de São Paulo, que ele veio no consultório há 40 dias atrás. Era um sujeito tradutor de inglês, professor de inglês, cheio de culto. Entrou, quer dizer, uma loucura mesmo. A esquizofrenia apareceu mesmo, uma loucura total. Então, eu fiz a medicação e teve uma melhora espetacular. Mas ele voltou anteontem, junto com a mãe e com o pai é professor da faculdade de Direito, a gente tudo muito inteligente, o pessoal, a mãe muito inteligente. E ele então alegou, não, doutor, eu quero parar com os remédios. Porque essa porta que foi aberta em mim, que os espíritos estão atuando em mim, Mas deixa eu falar eu vou uma coisa. fechar essa porta.
Nós precisamos descobrir um jeito de fechar a porta, mas não com remédio. Aí eu falei, bom, então você aí, meu irmão, isso aí é hipnotismo. Você foi hipnotizado pelos espíritos, porque com remédio os espíritos não conseguem dominar você. Você é dono da sua vida. Se você quiser, para com o remédio, mas vamos ver o que acontece. Resultado, ontem a mãe dele já telefonou, doutor, o fulano pediu um remédio. Ele compreendeu que não aguenta ficar sem. Mas então, é isso aí, só vai registrando o caderno. Você registra aí o que você está sentindo, sua mãe registra, seu pai não fala nada com você. Já que você ficar biruta, interna você no hospital psiquiátrico. É isso aí. Mas olha, doutor, tem uma coisa muito estranha, porque ela se voltou para um espírito, doutor Ricardo. Sim. Ela acredita só nele, mas não acredita no espiritismo. É isso aí, é obsessão, né? A obsessão que Allan Kardec chama fascinação. Ela está debaixo de uma fascinação. Ela conversa com ele, sabe? Ela sente que ele responde. E ela está sofrendo com isso. Agora tem que deixar, né? Deixar até ver o que dá. Sanatório, o que vai dar. Deve deixar, porque isso é bom para ela. É o que eu falei com esse rapaz. Ó, meu amigo, se essa porta se abrir em você, é uma aprovação. Allan Kardec mostra que toda obsessão é uma aprovação. Agora, os remédios vão ajudar você a aguentar essa aprovação. Então, você quer tirar o auxílio, você vai arcar com a responsabilidade. Aí, assim é o caso. Deixa ela sofrer. Tá certo? Ela até se submeteu a cirurgias em Palmelo. Pois é. Sabe? Só aquele espírito que ela tem. Isso. É fascinação. Tem que deixar porque a pessoa apanha com aquilo e depois aprende. Há pessoas que têm que apanhar para aprender. Então tem que deixar. Bom, meus irmãos, então diz aqui que a obra redentora da desobsessão continuará dessa forma, providencialmente garantida pelos corações decididos a trabalhar pelos companheiros mentalmente tombados em perturbação e conflitos, depois da morte, e pelos que na terra mesmo padecem aflitivos processos de obsessão oculta ou declarada. Essa obsessão oculta que é a mais perigosa de todas. A declarada não tem importância, você 10 homens segura da persuasão de carro, mas a oculta é que é perigosa, para a supressão dos quais só o amor e a paciência dispõem de fortaleza e compreensão suficientes para sustentar a tarefa libertadora até o fim. Isso porque a obsessão é flagelo, geminado com a ignorância. Olha o que o André Luiz termina o livro dele. A obsessão é flagelo. O que é flagelo? Flagelo é essas tempestades que tem aí, essas inundações aí que matam um monte de gente. Então, flagelo é geminado com a ignorância. Então, flagelo agarrado com a ignorância. O que é ignorância? Falta de conhecimento. Por isso é que nós temos que estudar. E se apenas a escola consegue dissipar as sombras da ignorância, somente a desobsessão poderá remover as trevas do espírito. Agora, se nós associamos o estudo com a desobsessão, eis aí a complementação do trabalho. Então, meus irmãos, nós temos 3 minutos. Vamos ver se tem alguma pergunta a mais, por favor. Onde é que está aí, pastor? Dona Média. Então, eu ouvi uma pessoa fazer uma prece de encerramento no centro, né? Então ele pede a Jesus, pelas pessoas obsedadas, assim, ele pede assim, como se fosse um esquecido, assim, você entendeu? Sim. Ele acha que a gente não deve falar essa palavra, obsedado, obsessão. Por exemplo, se numa casa tem, a gente percebe, você ficou obsedado, isso aqui. Agora, às vezes a gente fala já. Não, mas isso eu pessoalmente acho que não tem importância falar. Eu sou obsidiado, todo mundo é, ué. Então, porque se a gente não falar que não é, isso é uma forma de hipocrisia. Mas na hora de pedir a Deus, uma pessoa que está obsedada. Ah, não, aí não há necessidade. Realmente, nessa hora não há necessidade. Isso. Senhor Jesus, nós que estamos todos doentes, e outros mais doentes que os outros. Mas o senhor pode falar, é claro, a gente não tem. Não, mas mesmo assim, perto do obsidiado, é bom a gente não falar mesmo, não. Porque vai humilhar a pessoa. Eu também sou, mas o outro está mais que eu, então o outro sai prejudicado. Então, eu acho que nesse caso está certo, não falar. Vamos falar em doente. Tá certo? Todos nós estamos doentes, Senhor, uns mais que os outros. A obsessão está pegando, está nos pegando. A obsessão, que maneira de
obsessão oculta ela é difícil, é a chamada obsessão sutil. A obsessão oculta é essa aqui dessa senhora. Por exemplo, vem uma ideia na cabeça, que a pessoa acha que a ideia é dela. Isso é que é obsessão oculta. Uma pessoa, por exemplo, vamos supor, a senhora está aqui no centro, o dirigente dos trabalhos está aqui, então vem na cabeça da senhora, esse dirigente aí, ele não está conduzindo direito esse trabalho. Ele não está, a prece dele, eu não gosto da prece dele. Não vem mais desse centro. Essa é a obsessão oculta. Quer dizer, o centro é muito importante para a senhora, porque dentro do centro tem uma comunidade muito grande de espíritos que estão ligados à senhora. A senhora precisa colaborar com eles e eles com a senhora. Mas o outro inimigo da senhora fala que o presidente faz a prece que não presta. E a senhora acredita naquilo. A senhora acha que o pensamento é da senhora, e não é da senhora, é do inimigo. E a senhora acaba saindo do centro e pronto, prejudica a senhora e a equipe toda, por causa de uma besteira. Então a obsessão oculta, a gente para descobrir a obsessão oculta, nós temos que nos lembrar dessas três coisas aqui. Egoísmo, orgulho e a tola vaidade. Essas três coisas aqui. Quando vier uma ideia na nossa cabeça, nós devemos verificar se essa ideia não decorre do egoísmo, da nossa parte. Será que é o egoísmo que está me fazendo pensar isso? Em segundo lugar, não é egoísmo. Eu não estou querendo ganhar dinheiro com isso, não estou querendo aparecer com isso. Em segundo lugar, será o orgulho? Será que eu estou querendo menosprezar esse presidente? Eu que estou querendo dirigir os trabalhos para mostrar que sou tal? Será que é isso? É orgulho na minha parte? Eu quero menosprezar aquele irmão, humilhá-lo? Será que é isso? Então a gente tem que fazer pergunta. E finalmente a tola vaidade. Será que se eu quero ser presidente só por vaidade? O povo ficar sabendo, eu mostrar o meu tipo de cabelo, o meu penteado? Será que é só isso? Quer dizer, aquela tola vaidade mesmo. Então, da obsessão oculta, para a gente descobrir, a gente tem que fazer essas três perguntas nesses níveis aqui. Porque se fizer a pergunta, aí a gente não deixa a obsessão dominar. Porque vem aquilo na cabeça da gente mesmo. Porque uma coisa boa, isso é a psicanálise que nos ensina, que nós devemos evitar a projeção. Isso é uma coisa muito interessante. Evitar a projeção. O que significa isso? Nós devemos, sempre que a gente notar uma coisa numa pessoa, a gente perceber que aquela coisa é nossa, não da pessoa. Tá entendendo? Então, quando eu chegar perto de uma pessoa, por exemplo, eu cheguei no centro espírita, o presidente está ali, eu falo, mas que presidente antipático aqui, lá que cara chato. Então, aquela chatura que eu vejo no presidente, a chatura é minha, não é do presidente. Então, eu preciso não projetar, eu falar, gente, que esse presidente, o que será que eu tenho que é igual a ele? Qual será essa chatura? Não é possível. Quer dizer, então, evitar a projeção é isso. É quando eu notar uma coisa errada numa pessoa, eu admitir que aquela coisa errada é minha, não da pessoa. Esse é o caminho para acabar com a obsessão oculta. Porque a obsessão oculta, ela gira todo em problema de relacionamento humano. É para atrapalhar relacionamentos, entendeu? É a sogra com a nora, a sogra implica com a nora, entendeu? Ela põe na cabeça que a nora tem um defeito e fica com aquilo. No final da conta, se uma obsediação resta o caso, é difícil de perceber poder. Não resta dúvida. É difícil, porque ela é oculta mesmo, a obsessão. E essa obsessão, ela leva muito, por exemplo, os médiums, precisa ter um cuidado muito grande, porque o médium é levado. Às vezes o médium, por exemplo, ele está num grupo, numa sessão, e ele não é adulado, ninguém fica adulando, então ele acha ruim aquilo e larga a sessão, larga o centro. Então ele é levado porque ele queria ser adulado, todo mundo fizesse adulação com ele. Por causa do orgulho dele, o orgulho é muito grande, ele quer ser adulado. E ninguém adulou, então ele vai embora. Então é importante a gente notar. A minha, quando eu descobri, o espírito estava quase materializando já. Né? Mas então, não, a coisa é séria, nós temos que ter cuidado. Deixa eu fazer só aproveitar a oportunidade e perguntar uma dúvida que eu tenho dentro de mim. Assim, através de sonhos, então eu sonho com uma outra família. Em sonho eu sonho com a outra família. E quando eu acordo, eu sinto assim como se aquele lar não fosse meu, aquela família não fosse minha. Eu me sinto assim
assim, parece que dividida, sabe? Parece que no outro dia, quando eu acordo, tudo é diferente, mas só que eu não consigo lembrar daquelas pessoas que eu tive. Eu só sei que eu tive uma casa, eu morava nessa casa. Eu queria saber do senhor se, por exemplo, se a vida espiritual seja assim. A gente, lá na espiritualidade, a gente tem uma família como a gente tem aqui. Pai, mãe, filho, marido. E que, por exemplo, lá a gente é obrigada a reencarnar como aqui. Nós somos, chegou a hora do nosso desencarne, nós somos obrigados a desencarnar. Quer dizer, nós temos família lá e família aqui. Então, e se, por exemplo, o espírito pode viver aqui, entre essa família que ele tem aqui nessa vida, e se ele pode ao mesmo tempo viver com a outra família. Não resta dúvida, não resta dúvida. É o que nós fazemos todos lá. Porque nós, por exemplo, quantos de nós aqui estamos aqui em Uberaba e temos família nossa na Alemanha, no plano espiritual alemão, certo? Então estamos lá, nós passamos lá com os familiares, trabalhando com eles. Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, Chico Xavier, diz que o trabalho dele maior é na Índia, tá certo? Ele trabalha na Índia. Então vejam bem, um país igual aquele, o Dr. Bezerra é o nosso mentor espiritual do Brasil, né? Espírito queridíssimo, todos nós. O Dr. Bezerra é como se fosse um parentão nosso. Não, o Dr. Bezerra, aquele barbão dele, é um papai nosso. Tanto que tem uma média em Uberlândia, que aliás é uma boa média, chama o Dr. Bezerra de paizinho. Então todo mundo implicava com ela. Mas como é que você chama o doutor de paizinho? Eu falei, não, ele é paizinho meu mesmo. Ela tem razão. O Dr. Bezerra é um pai de todos nós. Trabalha na Índia. Tá certo? Então ele lá. Então o Dr. Bezerra lá desempenha um papel brilhante lá. Certo? Então é isso, todos nós somos assim, nós somos vinculados. Por isso que a família é universal, por isso que nós não podemos ficar com esse apego, a lição da noite, né? Aos bens materiais, inclusive às pessoas, nós não podemos ficar, nós não somos donos de ninguém. Inclusive, não é história, uma pessoa assim, que acredita muito no espiritismo, que comentou que ela estava numa aula de natação e tinha uma senhora lá, muito bem de vida, então ela tinha uma filha, e a filha nasceu, desde que nasceu, só chorava, levava nos médicos tudo aqui de Uberaba, o médico não encontrava o que ela tinha, foi em São Paulo, levar em médico, o médico não encontrava o que ela tinha, sabe? Aí um dia eles falaram para ela assim, leva ela lá no Chico Xavier, dá um passe nela, às vezes, quem sabe, às vezes algum problema espiritual. Aí que o Chico pegou e falou para ela que ela tinha deixado uma irmãzinha, que era um outro espírito que era muito ligado com ela, e que a criança, que esse espírito chorava por causa dela, que por isso que ela chorava tanto, e que quando ela ficasse grávida, que assim que ela engravidasse outra vez, que ela ia parar de chorar e que ela ia parar de chorar, e nasceu outra criança, mas parece que as crianças parecem ser gêmeas, uma com a outra. Esse é um caso bonito. E isso acontece mesmo. Essas são as ligações. Assim como esse